E se eu quiser demonstrar alguns valores dentro do Go, né? Então eu tenho meu array com 7 posições. E eu quiser filtrar esse array dentro do Go. Então, para filtrar esse array, eu vou apresentar mais um arquivo aqui. Vou colocar como 12 arrays. Deixa eu criar aqui. 12 arrays.py para explicar um pouquinho sobre esse conceito de arrays, né? Que na verdade é o slice dentro do Python, né? Então, uma estrutura que a gente vai ver aqui, ela é utilizada dentro do Python, né? Que a gente chama de slice, né? Então, como que eu faço para filtrar ou cortar partes da minha string? Então, eu vou colocar aqui, ó, números filtrado é igual ao números. E aqui eu posso criar uma estrutura de colchetes e definir da onde começa e até onde vai. Então eu quero que esse números filtrados ele receba, a partir desse meu array criado, os valores que começam na posição 0 e vai até a posição 5, que na verdade vai ser 5 menos 1, certo? Então o ponto final é 5, então ele vai do 0 até a posição 4, né? Então se eu vier aqui e colocar fmt.println de números filtrados, certo? E executar, vamos lá, números filtrados, eu não criei, né? Então, para eu utilizar esses números filtrados, eu preciso colocar os 2 pontos, né? Então, tá aqui. Então, eu tinha o valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o meu array principal de números, e o números filtrados ele vai de 1 a 5, que ele começa da posição 0 e vai até a posição 4, né? Então, por isso que ele cortou o meu array. E se eu quiser delimitar somente, vamos pensar, ele começa na posição 0 e eu quero que ele vá até o final. Melhor, na posição 3 e eu quero que vá até o final. Então, eu coloco 3, 2 pontos, e não coloco nenhuma informação depois desse valor. Então, assim que eu executar, olha que interessante. Ele começou na posição 3, né? 0, 1, 2, 3, e foi até o final. Mesmo conceito que a gente consegue colocar aqui e passando qualquer valor do 6. Então, ele vai do 0 ao 6. Então, ele começou do 0 e foi até o 6. Então, eu consigo cortar esses valores dentro da linguagem Go, né? Então, é dessa forma. E por que eu queria utilizar o Python? No Python, vamos pensar, eu vou criar uma lista aqui, números, e vou definir que números ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu vou criar o número 2, que ele vai ser exatamente o valor de números que começa do 0 e vai até o 5. Então, se eu der um print de números e der um outro print de números 2, olha que interessante. Vou executar aqui mesmo. Então, Python, aula 12, arrays.py. Lá, não encontrou. Foi 12 que eu coloquei, arrays.py. Vou colocar entre... Aqui, ó. Então, ele trouxe, né, o mesmo cenário que a gente tinha da linguagem Go. Então, é um conceito, né, que foi reaproveitado a partir de algo que já existia na linguagem Python, né, quando a gente fala de lista. Então, por isso que eu estou repassando e passando alguns conceitos de outras linguagens, para que esse conceito ele fique mais claro. Opa, eu acabei já utilizando em uma outra linguagem. Então, é interessante a gente trabalhar dessa forma.
Então agora a gente entendeu um pouquinho como funciona o slice no Go.